Oi, gente, eu vou gravar aqui para vocês a aula sobre meningites bacterianas. Eu dividi essa aula em duas partes. Nessa parte a gente vai abordar aí alguns conceitos gerais e os aspectos epidemiológicos desse tipo de doença, então os principais agentes causadores de meningite e especificar aí os agentes causadores de meningite bacteriana e a sua associação aí com a idade do paciente. A gente também vai ver, depois dessa parte geral, começar a ver alguns agentes etiológicos específicos e suas, então, características, iniciando aí com a meningite por Streptococcus pneumoniae, revisando alguns conceitos que a gente já viu na aula de cocos gram-positivos, as formas de diagnóstico clínico e laboratorial e as formas de prevenção. Na última parte dessa primeira parte, a gente vai ver a meningite por Neisseria meningitis, também abordando aí as características e mecanismos fisiopatológicos da doença, as formas de diagnóstico clínico e laboratorial e também a forma de prevenção desse tipo de infecção. Vamos então revisar alguns conceitos gerais e iniciar então a avaliação desses aspectos epidemiológicos das meningites. Só para a gente relembrar, então, a meningite seria a inflamação das meninges ou do espaço subaracnoide, e lembrando que as meninges, então, são aquelas membranas que revestem todo o sistema nervoso central, então, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e medula espinhal. Eu tenho três tipos de meninge: a dura mater, que está contígua aqui ao osso, a aracnoide, e a pia mater. E entre aracnoide e pia mater a gente tem o espaço subaracnoide, que é banhado aqui, preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano ou líquor, tá certo? Então, como eu falei para vocês, as meningites são infecções das meninges ou do espaço subaracnoide. Em algumas situações eu posso ter também o envolvimento do parênquima, do sistema nervoso central, causando então o que a gente chama de meningoencefalite. Tá? De modo geral, a gente pode classificar as meningites em meningites agudas e subagudas ou crônicas. Essa classificação, então, vai depender aí do tempo de manifestação dos sintomas após o processo de infecção. Então, meningites agudas normalmente evoluem muito rapidamente, então, em questão de dias e às vezes algumas horas após o processo infeccioso, enquanto as subagudas e crônicas são mais arrastadas, então vai demorar aí dias e muitas vezes semanas para que os sintomas levem o paciente a buscar atendimento médico, tá certo? Eu também posso ter como característica dessas duas formas de meningite que as meningites agudas, em geral, têm origem viral ou por infecções bacterianas, enquanto que as subagudas e crônicas eu posso ter aí também infecções fúngicas e parasitárias. E a gente já viu na aula de micobactéria que o Mycobacterium tuberculosis pode se manifestar, então, pela meningite tuberculosa, e o Treponema pallidum, em algumas situações, então, de casos de neurosífilis, também pode se manifestar na forma de meningite. Okay? Na aula de hoje, eu vou focar aqui com vocês a parte de meningites agudas, de origem bacteriana. A parte de meningites virais, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe no segundo semestre, assim como as infecções fúngicas, tá certo? A parte de meningites parasitárias, provavelmente vocês vão ver nas aulas de parasitologia, se já não viram. Tá? De modo geral, então, as meningites agudas, elas são caracterizadas, então, por uma tríade aí de sintomas, então, dor de cabeça, normalmente dor de cabeça bem forte, febre e meningite, que por si só já é um conjunto aí de sintomas, então, a rigidez de nuca, fotofobia e também aí a dor de cabeça, tá certo? Como eu falei para vocês, esses sintomas eles se manifestam muito rapidamente após o processo infeccioso, tá? E além disso, em algumas situações associadas a essa tríade, eu vou ter também, por exemplo, vômito intenso, ok?
Em termos de epidemiológicos, quando a gente compara aqui então a incidência de meningites bacterianas e virais, a gente vai ver que atualmente as meningites virais são mais frequentes do que as meningites bacterianas. Analisando aqui a evolução epidemiológica no estado de São Paulo, lá no final dos anos 90, a gente tinha então uma incidência praticamente igual de bactérias e vírus como causadores de meningite, mas o número de casos de meningite bacteriana tem decrescido continuamente ao longo dos anos, principalmente porque foi instituído então a vacinação para as principais bactérias causadores de meningites bacterianas. Tá? O número de meningites de causa viral tem permanecido praticamente estável aí ao longo dos anos. Tudo bem? Nós temos como principais causas de meningites bacterianas 3 espécies de bactéria. Então, a Neisseria meningitidis, causando a meningite meningocócica, o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza e algumas outras bactérias, entre as quais a gente destaca, e eu vou destacar para vocês na aula de hoje, a Listeria monocytogenes, tá certo? De novo, quando a gente acompanha aqui a evolução dos casos no estado de São Paulo, a gente observa que o número dessa doença tem diminuído, principalmente aqui no caso a meningite meningocócica, após 2010, quando se iniciou o processo de vacinação. Tá? As outras duas espécies de bactéria também têm apresentado uma queda no número, particularmente aqui o Haemophilus influenza, a partir dos anos 2000, porque também foi instituído a vacinação para esse tipo de bactéria. Ok? Aqui, só de uma outra forma, os casos de meningite bacteriana no estado de São Paulo e comparação aqui com a meningite viral, aqui dividido por espécies de bactéria, é possível observar então que em 2019 eu tive aqui quase 4.000 casos de meningite viral e as bacterianas num todo, independente aí da espécie, um pouco menos da metade desses casos, tá certo? Em termos de incidência, a gente vai ver que todas essas espécies de bactéria apresentam uma incidência parecida e próxima de um caso para cada 100.000 habitantes, com exceção aqui do Haemophilus influenza, onde a incidência é bem menor do que as outras, enquanto que para as meningites virais eu tenho aí praticamente 10 casos por cada 100.000 habitantes, tá? Uma outra diferença em termos comparativos, então, entre meningites bacterianas e virais, se diz, então, em caso de gravidade, tá certo? Então, meningites bacterianas, em geral, são mais graves e apresentam maior letalidade, ou seja, o número de óbitos de pacientes, então, infectados, mesmo aqueles submetidos ao tratamento apropriado. Então, a letalidade é bastante alta, varia da faixa de 10 a até quase 30% de letalidade, enquanto que as meningites virais normalmente são mais benignas, então não chega a 1% a sua letalidade. Tudo bem? Uma outra característica das meningites bacterianas é que, epidemiologicamente, eu tenho uma distribuição distinta de espécies de bactéria com maior prevalência de acordo com a idade do indivíduo que está sendo acometido. Tá certo? Então é importante eu saber dessa distribuição epidemiológica e por idade das espécies mais comuns, porque até que eu estabeleça o diagnóstico definitivo por meio de exames laboratoriais, eu preciso iniciar o tratamento empírico, porque se trata de uma emergência médica. Ok? Então eu vou precisar fazer então um tratamento com antibióticos que compreendam ou que sejam efetivos para as principais causas de meningite bacteriana de acordo com essas idades, tá? Então, se a gente observar aqui nessa tabela, a gente tem
uma variação importante nas espécies de bactéria mais comuns de acordo com a idade do paciente. Tá? Então, em recém-nascidos, a principal causa, mais de 90% dos casos, vai ser aquele Streptococcus do grupo B, o Streptococcus agalacti, que a gente já viu lá nas aulas de cocos gram-positivos, seguido, em segundo lugar, aí, por enterobactérias, principalmente por Escherichia coli. Certo? Vai ser importante aqui também em recém-nascido a Listeria monocytogenes, tá? Mas em terceiro lugar. Em indivíduos um pouco mais velhos, então aí 1 a 3 anos de 3 meses de idade, eu tenho aí como as principais causas, e aí é muito parecido a incidência, Streptococcus pneumoniae, Neisseria, e começa a aparecer então os casos de Haemophilus influenza, tá? Associados novamente aí a Escherichia coli, Listeria e o Streptococcus agalacti, tá? A partir então de 3 até 2 anos, de 3 meses até 2 anos de idade, eu tenho aí o Streptococcus pneumoniae como a principal causa de meningite bacteriana, seguido de Neisseria meningitis, e ainda casos de Haemophilus influenza. Tá? De 2 a 50 anos, eu tenho uma mudança bastante importante aí nos casos na etiologia. Em crianças e adolescentes, vai ser mais comum a meningite por Neisseria, enquanto que em adultos, o Streptococcus pneumoniae. A partir dos 50 anos de idade, eu começo a ter de volta casos de Listeria monocytogenes, tá certo? E em indivíduos com algum tipo de imunodeficiência, então idosos, pacientes internados ou imunodeficiências adquiridas, eu volto a ter aí como importantes causadores de meningite bacteriana a Listeria monocytogenes e o Haemophilus influenza associado com o Streptococcus pneumoniae. Tá? De novo, é importante saber dessa distribuição, dessa característica epidemiológica para a instituição aí do tratamento empírico até que se determine o agente, a espécie de bactéria que está causando a infecção. Ok? A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe lá no final da aula. Tendo visto então essa parte inicial com as principais características das meningites e meningites bacterianas, eu vou passar a falar com vocês agora no resto da aula das principais espécies de bactéria causadoras então de meningites bacterianas agudas e como elas vão ser diagnosticadas, ok? A gente vai começar a ver então pelo Streptococcus pneumoniae. A gente já viu essa bactéria na aula de cocos gram-positivos, então é mais uma revisão do que a gente já viu, tá? Como a gente aprendeu, o Streptococcus pneumoniae ele não tem um grupo definido de Lancefield, ao contrário das outras espécies de Streptococcus. Ele também é denominado de pneumococo porque ele é uma das principais causas de pneumonia adquirida em comunidade, tá? Ele apresenta um arranjo específico, característico, então ele é um coco que se apresenta normalmente em pares, então por isso ele também é chamado de diplococo, e como ele apresenta uma cápsula bastante espessa, ele vai apresentar na coloração de grão um aspecto que é chamado aí de chama de velas, devido à coloração aí negativa em volta da bactéria. Tá? Como eu mencionei para vocês na aula de cocos gram-positivos, ele faz parte da microbiota do ser humano, principalmente colonizando então a nasofaringe. Os principais fatores então de virulência do Streptococcus pneumoniae, como a gente já viu, é essa cápsula de polissacarídeo, que é bastante espessa, então aqui a gente tem essa micrografia colorida artificialmente, então essa porção aqui amarela é a cápsula de polissacarídeo e aqui a gente vê duas células bacterianas arranjadas então aí na forma de diplococo. Tá? Essa cápsula é bastante variável, então eu tenho mais de 90 sorotipos diferentes e ela é importante então como escape de fagocitose e de destruição por complemento. Tá? Além da cápsula, o Streptococcus ele produz algumas enzimas importantes para o processo de infecção e para o processo de escape do sistema imunológico, então ele apresenta eumulisina, aquela proteína
capaz de clivar IgA, então a protease de IgA, a neuraminidase e uma hialuronidase capaz então de degradar a matriz extracelular. Ele, além disso, apresenta uma enzima que ele secreta após a sua destruição, principalmente, que é a pneumolisina, capaz então de causar destruição do tecido pulmonar, principalmente, tá? Ele também é uma bactéria que produz uma enzima chamada de autolisina, como a gente já viu, que degrada continuamente os seus componentes de cápsula, o que contribui aí para o mecanismo de escape, mas que também provoca um processo inflamatório bastante intenso. Como principal doença então associada à infecção por Streptococcus pneumoniae, eu tenho aí a pneumonia bacteriana adquirida em comunidade. Ele é a principal causa de pneumonia desse tipo em adultos. E hoje a gente vai ver que ele também é uma das principais causas de meningite em adultos, tá? Ele, dentre as meningites bacterianas, ele é que apresenta maior gravidade, então, em média de 20% de letalidade, mas pode atingir aí até 30% de letalidade, como a gente viu, mesmo quando eu faço o tratamento adequado, tá? Além disso, mesmo os pacientes que sobrevivem, eles podem apresentar sequelas graves, então até 10% dos indivíduos infectados e com meningite por Streptococcus pneumoniae vão apresentar algum tipo de sequela, tá? Até 10%, por exemplo, vai apresentar surdez como a sequela mais comum. Além de meningite e pneumonia, ele também pode ser causa de otite, sinusite e pode, então, apresentar-se como uma causadora de sepsemia, de sepse, tá? Como é que o Streptococcus pneumoniae, então, ele é capaz de causar meningite? Como é que ele sai do seu estado de comensal, na nasofaringe, e ganha acesso ao sistema nervoso central? Como é que esse processo ocorre? Então, esse processo ele vai ser, aqui está descrito para o pneumococo, mas a gente vai ver mais para frente que ele vai ser muito parecido para as outras bactérias que apresentam cápsula e causadores de meningite, como a Neisseria meningitis e o Haemophilus influenza, tá? Então, vamos lá. O Streptococcus pneumoniae, ele vai estar aqui como comensal na nasofaringe, ou, no caso, ele pode também ser adquirido por uma infecção de novo, tá? Independentemente aí de onde ele vem. Quando ocorre algum tipo de desequilíbrio aí na microbiota normal, ele vai ganhar acesso, ele vai começar a proliferar na nasofaringe e vai começar a produzir algumas enzimas. Entre elas, eu tenho a neuroaminidase, que vai ser importante aqui para diluição do muco, da camada de muco que está protegendo esse epitélio. Com a diluição dessa camada de muco, eu tenho a exposição das células epiteliais e de alguns receptores presentes aqui nas células epiteliais, que vão começar a interagir com ligantes presentes aí na superfície, na parede da bactéria, tá certo? Essa interação vai permitir com que haja o transporte, então, por transcitose, então, essa célula epitelial vai fazer o transporte da bactéria que está na luz para o interior do nosso organismo. Então, ele vai atravessar essa camada epitelial, chega à membrana basal e muitas vezes vai ganhar acesso ao sistema circulatório, tá certo? Quando ele chega no sistema circulatório, a cápsula presente, então, bastante espessa, vai ser muito importante, porque vai proteger essa bactéria, então, da fagocitose e do sistema complemento, impedindo, então, a ativação do sistema complemento, e, além disso, ele vai ter, por exemplo, a pneumolisina e aquela protease, IgA, que vai ser capaz, então, de se ligar e destruir os anticorpos, tá certo? Uma vez que ele chega à circulação e ele vai estar protegido por essa cápsula, ele vai ser então disseminado
e ele pode ter, então, chegar até a barreira hematoencefálica. Lá ele não vai conseguir destruir diretamente essa barreira hematoencefálica, mas aquelas substâncias que ele apresenta aqui na superfície vão também começar a interagir com receptores presentes nessas células endoteliais da barreira hematoencefálica, ok? E de novo eu vou ter a transcitose da bactéria para o espaço subaracnoide. Uma vez que ele chega no espaço subaracnoide, ele não vai ter mais nenhuma influência aí do sistema imunológico, lembrando então que o sistema nervoso central tem uma resposta imunológica bastante pobre, devido à própria barreira hematoencefálica, então ele vai começar a proliferar aqui no espaço subaracnoide, ok? Durante essa proliferação, muitas bactérias vão acabar morrendo, algumas vai ter aquela autolisina que vai então liberar componentes bacterianos, e esses componentes bacterianos é que vão iniciar o processo inflamatório, que vai então ser responsável pela inflamação das meninges e pelos sintomas associados, tá certo? É importante lembrar que essa liberação de componentes bacterianos, ela pode ocorrer também após o início do tratamento com antibióticos, tá? Então, uma vez que eu começo a tratar o paciente com a meningite, eu vou ter a destruição das bactérias aqui no espaço subaracnoide, a liberação de muitos mais desses componentes bacterianos e muitas vezes eu tenho a exacerbação desse processo inflamatório, tá? Então, na maioria das vezes, além de tratamento com antibiótico, o paciente com a meningite, ele vai também ser tratado com um glicocorticoide para tentar controlar esse processo inflamatório. Tudo bem? Como é que a gente faz, então, o início do processo para diagnóstico de meningites por Streptococcus pneumoniae, mas de meningites de uma maneira geral? Então, a primeira coisa que vai ser feita sempre é a avaliação clínica do paciente. Então, a avaliação ali dos sintomas, daquela tríade de sintomas que eu já mencionei para vocês. Dor de cabeça, febre e rigidez da nuca. E a rigidez da nuca, o meningismo, ele é muitas vezes avaliado com dois testes simples, que é feito então clinicamente aí com o paciente, que são chamados então de testes de Kernig e de teste de Brudzinski. Tudo bem? Esses testes neurológicos, eles são feitos da seguinte forma. Então, o sinal de Kernig, ele é feito com o paciente deitado, se flexiona os joelhos a 90 graus, as pernas a 90 graus e depois se tenta fazer a extensão dos joelhos, tá? Num paciente com a meningite, normalmente nesse processo de extensão ele vai sentir dor ou então eu vou ter a limitação da extensão. Tá? Um outro teste que é feito é para avaliar o sinal de Brudzinski. Ele vai ser feito, então, também com o paciente deitado e se tenta, então, se levantar o pescoço aí do paciente. Quando se faz esse processo, normalmente o paciente com a irritação de meninges vai sentir dor e isso vai provocar, então, a flexão dos joelhos e do quadril dos pacientes. Então, um sinal de Kernig positivo e um sinal de Brudzinski positivo é um sinal clínico importante para início aí da avaliação dos pacientes com meningite, tanto bacteriana quanto viral. Tá? Para a avaliação agora do diagnóstico específico da espécie causadora da meningite, é preciso então fazer os exames laboratoriais. Uma das primeiras coisas que vai se fazer em termos laboratoriais para diagnóstico de meningite é que quando então não houver nenhuma contraindicação, é se coletar o líquor, então o líquido cefalorraquidiano desse paciente e se iniciar tanto a avaliação bioquímica, que eu vou mostrar para vocês no final da aula, quanto a coloração e testes microbiológicos para tentar identificar o agente causador.
tá certo? No caso do Streptococcus pneumoniae, o líquor ele é mandado então para o laboratório, é feito um esfregaço, a coloração de Gram, e em 90% dos casos eu tenho um teste positivo. Ou seja, eu consigo observar cocos na forma aqui, então, normalmente de diplococcus, certo? Com aquela cápsula, então, aquela imagem negativa de coloração ao redor em chama de vela, tá certo? Então, normalmente, isso daqui já vai ser bastante indicativo de infecção por Streptococcus pneumoniae. Lembrando que, em algumas vezes, eu posso confundir esse arranjo e essa coloração com outras espécies de bactéria, então eu preciso também esperar o resultado da cultura para ter o resultado com 100% de certeza, tá? Mas é bastante indicativo, então, de infecção por Streptococcus pneumoniae. Tudo bem? Então, esse líquor, além de ser examinado diretamente, já com a coloração de Gram, ele também vai ser enviado para a cultura para fazer aí os testes mais específicos, ok? Então, a cultura normalmente é colocada aí em meio agar-sangue para a gente observar então o padrão de hemólise e os espectros da colônia. É importante que o líquor, tanto para o teste, o exame direto, quanto para as culturas, seja coletado antes de iniciar o tratamento com antimicrobiano, porque o tratamento com antimicrobiano vai reduzir muito a sensibilidade desses testes, tá? Então, se possível, sempre coletar antes tanto o líquor quanto o sangue, no caso de uma hemocultura, antes de iniciar o tratamento com antimicrobiano. Quando o Streptococcus, então, é colocado em agar-sangue, lembrando que ele é um alfa-hemolítico, então ele vai apresentar uma hemólise parcial, vai adquirir aquela coloração mais esverdeada e a colônia formada pelo Streptococcus pneumoniae é bastante característica, então são colônias que vão apresentar essa depressão central. Então é possível observar essa característica nas colônias de Streptococcus pneumoniae. Só isso não vai ser possível ainda de finalizar com 100% de certeza o diagnóstico, então é usado então agora testes um pouco mais específicos. Tudo bem? Aqui, para diferenciar então o Streptococcus pneumoniae de outras espécies de Streptococcus alfa-hemolíticos, é feito aquele cultura para avaliar a susceptibilidade à optoquina. Então se semeia o material em placas e se coloca aquele disco embebido à optoquina e se observa que o Streptococcus pneumoniae é sensível então à optoquina e por isso eu tenho aquele halo de não crescimento ao redor do disco, tá? Isso é feito para diferenciar o Streptococcus pneumoniae, lembrando de outras espécies de Streptococcus alfa-hemolíticos, ok? Um outro teste que é feito para fazer também essa diferenciação é o teste então de Lise ou de solubilidade em bile. Lembrando, eu pego uma das colônias que cresceram lá no meio, dissolvo e coloco numa solução com bile, tá certo? O Streptococcus pneumoniae, ele vai ser lisado pelo bile, então ele vai ser solúvel em bile, enquanto os outros Streptococcus alfa-hemolíticos, então do grupo viridans, não são solúveis em soluções com bile. Tudo bem? Feito, então, esses dois testes, é possível, então, se fechar o diagnóstico aí com precisão de que se trata do Streptococcus pneumoniae como causador dessa meningite. Uma vez que se faz, então, o diagnóstico preciso, aquele tratamento com antimicrobiano que foi substituído de maneira empírica, ele vai ser trocado, então, agora por um específico para o Streptococcus, tá certo? Não vou entrar em detalhes qual que é o tratamento, vocês vão ver isso depois na infectologia ou na farmacologia, tá certo? É importante só ressaltar que atualmente existe, então, uma vacina disponível para prevenção
das infecções por Streptococcus pneumoniae. Essa vacina inicialmente era feita só com o polissacarídeo de cápsula, então era uma vacina composta com os 23 sorotipos mais comuns, mas mais atualmente é utilizada uma vacina conjugada de polissacarídeo mais toxoide, geralmente toxoide tetânico, e esses polissacarídeos derivados então dos 13 sorotipos mais comuns. A gente já viu por que essa vacina conjugada ela é um pouco mais efetiva, mais eficiente do que a polissacarídica, tá? Então, atualmente já existe uma vacina disponível para a prevenção, pelo menos, dos principais sorotipos de Streptococcus pneumoniae. É por isso que se observa uma diminuição no número de casos de meningite por Streptococcus pneumoniae. A outra espécie mais importante como causadora de meningite bacteriana aguda é a Neisseria meningitidis. A gente vai começar a ver um pouco mais de detalhes sobre essa espécie, tá? A Neisseria meningitidis, então, ela também é chamada de meningococo. Ela é um coco gram-negativo e que se apresenta normalmente na forma de diplococo, então arranjo em pares. É um anaeróbio facultativo. E vai apresentar várias características muito parecidas, muito próximas de outra espécie de Neisseria que a gente já viu, a Neisseria gonorrhoeae, na aula de infecção sexualmente transmissível, tá? A membrana externa dessa bactéria, assim como na Neisseria gonorrhoeae, ela não vai apresentar como as outras gram-negativas o lipopolissacarídeo, mas sim o lipo-oligosacarídeo, o LOS, tá certo? A Neisseria meningitidis é um patógeno exclusivo do ser humano. Ela é relativamente frágil e não sobrevive muito tempo fora do hospedeiro, tá certo? Importante que até 30% das pessoas, então, saudáveis, têm a Neisseria meningitidis como uma bactéria presente na microbiota normal, principalmente crianças e adolescentes, tá? E a transmissão, aqui no caso da Neisseria meningitidis, é por via respiratória. A Neisseria meningitidis ela é classificada em 12 sorogrupos, de acordo com os antígenos aí presentes então na sua cápsula. Então, esses sorogrupos, os mais importantes vão ser o A, o B, o C, o Y e o W135, tá certo? Esses sorogrupos, esses 5 sorogrupos, eles vão ser os mais importantes como causadores, então, de meningite. Aqui a gente vê no mapa a distribuição mundial dos diferentes sorogrupos, e é importante notar que aqui no Brasil, na América Latina, os sorogrupos mais importantes são o B e o C, tá certo? Os fatores de virulência da Neisseria meningitidis são muito parecidos com o da Neisseria gonorrhoeae, então eles também apresentam pili, importantes aí na adesão e na interferência com a fagocitose por células do sistema imunológico. Eles apresentam algumas proteínas presentes aí na sua parede, na sua membrana externa. Então, eles apresentam OMPs 2 a 3, que são porinas, parecidas com aquelas porinas da Neisseria gonorrhoeae, que promovem então a sobrevivência intracelular dessas bactérias em células fagocíticas, por impedir a formação do fagolisossomo. Existe uma outra OMP, a número 5, parecida com a OPA, de opacificidade da Neisseria gonorrhoeae, que vai promover a adesão firme da bactéria em células. Uma OMP4, com estrutura similar à RMP, observada na Neisseria gonorrhoeae, que vai proteger e esconder os antígenos da membrana dos anticorpos, então impedir aí o reconhecimento pelo sistema imunológico, tá? Assim como a Neisseria gonorrhoeae, ela vai apresentar várias proteínas que vão capturar o ferro do ambiente e usar, então, para o seu metabolismo. Então, proteínas ligantes de transferrina, lactoferrina e ligantes de hemoglobina, tá? Como eu mencionei para vocês, ela apresenta, então, na membrana externa o LOS, o lipo-oligosacarídeo, que é aquela endotoxina, que vai ser responsável aqui, a maior responsável pela indução da resposta inflamatória,
tá? Além disso, produz uma protease que cliva a IgA e apresenta beta-lactamase, importante aqui para a resistência às penicilinas clássicas. Ou seja, todas características muito próximas do que a gente viu para Neisseria gonorrhoeae. Bom, as principais doenças associadas com a Neisseria meningitis é a meningite, como o próprio nome da bactéria diz, tá? Uma característica da meningite causada por Neisseria é que normalmente ela está associada a surtos, tá? Então é muito comum se observar surtos de meningite meningocócica, tá certo? Ela é caracterizada então por febre alta, calafrio, indisposição, vômitos em jato, então vômitos importante, dores de cabeça e rigidez de nuca, tá? Ela também apresenta letalidade alta, apesar de ser um pouco mais baixa do que aquela que a gente observa para o Streptococcus pneumoniae, tá? Até 15%. E assim como o Streptococcus, ela também pode causar sequelas, apesar de que um número muito menor de casos, e a principal sequela aqui da Neisseria meningitis vai ser a surdez, tá certo? Uma característica importante da meningite meningocócica é que em até 80% dos casos eu tenho associado a meningite o que a gente chama de meningococcemia, ou seja, a disseminação da bactéria pelo sistema circulatório, tá certo? E isso vai ser caracterizado então por febre alta e pelo aparecimento de petequias vermelhas então na pele, tá? Isso é uma característica bastante importante que já clinicamente já vai começar a fazer a diferenciação de meningite por Neisseria e por Streptococcus pneumoniae, tudo bem? Então, essas petequias vão ser muito comuns em pacientes infectados e em casos que podem aí chegar até 10 a 15% dos casos, eu posso ter uma evolução importante dessa meningococcemia, que é chamada então de púrpura fulminans, tá? Eu tenho lesões muito importantes da pele, causada então por coagulação intravascular disseminada, e essas lesões vão causar sequelas importantes. Aí, muitas vezes vai ser necessário, por exemplo, fazer transplante de pele devido à destruição que eu posso ter devido a essas lesões, tá? E em alguns casos eu posso chegar a ter que amputar o órgão afetado, porque eu vou ter, então, necrose isquêmica desses órgãos, tá certo? Desses membros, tudo bem? Eu também posso ter o choque séptico devido a essa disseminação e aqui basicamente devido à liberação em grande quantidade do lipooligosacarídeo, que vai estimular o sistema imunológico para a produção de citocinas inflamatórias, particularmente o TNF-alfa, o que vai levar aqui à ativação endotelial sistêmica, liberação de fatores coagulação e coagulação intravascular severa, falência múltipla de órgãos, coma e morte. Tudo bem? Aqui, então, só para exemplificar alguns casos de meningococcemia, então aqui as petequias, é normal aparecer essas petequias geralmente em membros inferiores inicialmente. Aqui um caso de púrpura fulminans, então aqui é importante observar a coalescência dessas petequias que vão se juntando e eu tenho aqui no final uma distribuição muito importante de pele, tá? Aqui só um detalhe dessas lesões, tá certo? É importante lembrar que isso está aparecendo aqui na pele, mas que essas alterações vão estar também acontecendo internamente. É isso que vai levar muitas vezes à morte aí do paciente. Tudo bem? Bom, como é que eu faço então o diagnóstico da infecção da meningite por Neisseria meningitis? Então,
de novo, a avaliação inicial é clínica, com a análise dos sintomas, a avaliação neurológica, principalmente lá usando o sinal de Kernig e de Brudzinski para avaliação de irritação de meninges. Se coleta o líquor e o sangue para hemocultura antes de tratar com os antimicrobianos, para não diminuir a sensibilidade dos testes, tá? Esse líquor, ele pode ser examinado, então, de forma direta, então se faz o esfregaço, a coloração de Gram, e no caso da Neisseria meningitis, a sensibilidade aí do teste é de 75%. Tudo bem? Ou seja, 75% dos casos, o exame direto vai dar positivo, com a observação, então, de diplococos gram-negativos, que podem estar tanto fora, então extra, ou dentro de neutrófilos. Tudo bem? Assim como a Neisseria gonorreia, a Neisseria meningitidis, ela precisa de meios seletivos específicos para fazer o crescimento, tá? Ela é uma bactéria um pouco mais difícil de crescer, então normalmente se usa o agar-chocolate e o meio seletivo para Neisserias, que a gente já viu lá para Neisseria gonorreia, que é o Thyer-Martin, que é seletivo só para as Neisserias patogênicas. Tudo bem? Para fazer os testes bioquímicos, o primeiro teste, então, é o de oxidase, assim como a Neisseria gonorreia, a Neisseria meningitidis é oxidase positiva, então, quando as colônias são submetidas a esse corante, elas adquirem essa coloração púrpura, tá certo? Então, Neisseria meningitidis também é oxidase positiva. Tá? E para diferenciar definitivamente a Neisseria meningitidis de outros cocos gram-negativos, causadores de doença, se faz o teste de assimilação ou de fermentação de açúcares, tá? Então, é um teste que é usado então para diferenciar Neisserias, a Neisseria meningitidis, de Neisseria gonorreia e de outras espécies de cocos gram-negativos, tá? No caso, a Neisseria meningitidis, ela é capaz de fermentar glicose e maltose, tá? Aqui, só para comparar, eu pus a Neisseria gonorreia para mostrar que a Neisseria gonorreia é capaz de fermentar só glicose. Tudo bem? Então é isso aqui que vai dar essa coloração distinta nos meios de cultura, ok? Assim como a gente viu para o pneumococo, para o meningococo a gente também tem uma vacina disponível atualmente. Essa vacina é baseada nos antígenos capsulares, tá? A gente tem disponível somente para 4 dos sorotipos, então para o sorotipo A, C, Y e W, 135. Para o sorotipo B, essa vacina não é eficiente, tá? Essa vacina, ela também é conjugada com proteínas, então normalmente o toxoide difitérico, e existem algumas vacinas que podem ser feitas sob medida. Então, quando eu estou tendo algum surto de um determinado sorotipo de Neisseria meningitidis, eu posso desenvolver uma vacina que é chamada de OMV, ou de vacina de vesícula secretada de membrana, tá? É uma característica da Neisseria meningitidis, enquanto ela está se reproduzindo, que ela libere como se fossem pedaços dessa membrana, e eu consigo então fazer vacinas com os componentes dessas vesículas, tudo bem? Não é muito utilizada, mas é possível de se fazer então uma vacina sob medida em casos de um surto de Neisseria meningitidis, ok? Bom, aqui então eu termino essa primeira parte da aula de meningites bacterianas. Assistam à parte B. Até daqui a pouco.